Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vi um trecho de um podcast onde um cara, que eu não sei nem o nome dele, mas ele estava falando do Monark. Ele conhece o Monark, já viu ele lá nos Estados Unidos, esteve com ele. E ele fala que o Monark praticamente acabou, pessoal. Sabe, ele deve estar em algum tipo de depressão profunda, porque ele não pode mais trabalhar, não pode fazer mais nada. O Rumble, segundo esse cara do podcast, não atua mais no Brasil. E o Monark está virando alcoólatra. Eu vou colocar só um trechinho aqui para vocês verem, porque o YouTube tem esse negócio de direitos autorais. É meio complicado utilizar conteúdo de terceiro que pode derrubar o vídeo. Mas eu vou tentar colocar só um trechinho para vocês verem. Ele tá sozinho, ele tá depressivo, alcoólatra e sem perspectiva nenhuma de voltar. Coitado, Nossa, coitado. cara. Coisa horrível, né? Todo mundo que foi lá pros Estados Unidos e gravou podcast com ele, falou, sozinho o tempo todo, ele mora num lugar distante, ele não tem vontade de sair, pegar o carro, encontrar com a galera, que tem brasileiro lá que gosta dele. Sim. Só que ele não pega o carro e vem, entendeu? E quando você para pra conversar com ele, o cara só bebe, e o Monark, ele seca uma garrafa de 1 litro de uísque. É, viu? Então, pessoal, segundo esse cara, o Monark está nessa fossa. Ele não sai nem para encontrar os brasileiros que moram lá. Ele não faz mais nada no sentido de trabalho. Só bebe agora o dia inteiro. O cara falou que ele seca uma garrafa de uísque em poucos minutos. O Monark está literalmente afundando. E eu tenho muita dó do Monark, pessoal. Até porque eu não tenho nada contra ele, apesar dele ter virado bolsonarista, né, nos últimos tempos. Para mim, o Monark ele é uma vítima dele mesmo. Por 2 motivos. Primeiro, pela falta de inteligência. Apesar de eu não ter nada contra ele, mas o Monark ele não é muito inteligente, né, pessoal? Algumas coisas que ele fala beira o absurdo, né? Até essa confusão que ele arrumou foi falta de inteligência, né? Que foi na época que estava tendo aquele vandalismo em Brasília, tentativa de golpe de Estado, e o cara vai lá e publica no canal dele uma live de um argentino cheio de mentiras sobre as urnas eleitorais. Eu costumo dizer que é o mesmo que você morar na favela, tem 2 vizinhos seus trocando tiro, um tentando matar o outro, e você vai lá pedir uma xícara de açúcar. Oi, vizinho, com licença, você pode me dar uma xícara de açúcar? Não tem sentido, né, pessoal, você entrar no meio de um tiroteio para você ser baleado à toa. É a mesma coisa o Monark. E outra coisa do Monark, pessoal, que ele tem isso como característica da personalidade dele, é aquele negócio de liberdade absoluta. O Monark acredita que existe uma liberdade absoluta, que cada um pode falar o que quiser. Ou agir, pensar, fazer o que quiser. Eu também sou a favor da liberdade, pessoal. Eu costumo dizer que eu sou um libertário no sentido, né, de costumes. Para mim, cada um faz o que quiser da vida. Mas só que a liberdade, pessoal, ela nunca é absoluta. Isso não existe. A liberdade, ela termina quando você esbarra na liberdade do outro, ou quando você pode prejudicar o outro. A liberdade que eu defendo é de cada um fazer o que quiser. Ronaldo, eu sou homossexual, tenho namorado. Beleza, a vida é sua, a intimidade é sua, faz o que você quiser. Não tem nada contra. Vamos lá, sejam felizes. Ah, Ronaldo, mas esse namorada eu roubei da minha amiga. Aí não. Aí você está atrapalhando uma outra pessoa, e a liberdade começa a esbarrar num certo limite. Por exemplo, você não pode gritar no cinema fogo dentro do cinema, sabia? Porque se você gritar fogo, como já aconteceu aqui em São Paulo, na década de... acho que foi década de 20 ou 30, se não estou enganado, teve um princípio de incêndio no banheiro de um cinema, uma pessoa jogou uma bituca de cigarro no lixo, o lixo começou a pegar fogo, a pessoa saiu gritando fogo, fogo, fogo. As pessoas ficaram apavoradas para sair do cinema, achando que o cinema estava em chamas. Acabou que muitas pessoas foram pisoteadas. Morreram, se eu não estou enganado, 6 pessoas pisoteadas. Porque sai todo mundo desesperado, correndo, eu quero salvar minha vida, o cinema está pegando fogo. Vai as pessoas umas pisoteando as outras, elas saem descoordenadas, e acabou morrendo as pessoas, não de incêndio, morreram pisoteadas. Então tem esse limite, você não pode gritar fogo no cinema, que hoje em dia é proibido por lei. Se você gritar fogo no cinema, você vai preso, tá? Ainda mais se morrer alguém. Se houver alguma morte, você ainda vai ser culpado de homicídio culposo, tá? Então não existe essa história de liberdade absoluta, como os bolsonaristas e o Monark defendem. A liberdade termina quando você esbarra na liberdade ou no direito de outra pessoa. Por exemplo, ninguém pode chamar uma pessoa afrodescendente de macaco, porque você vai estar ofendendo aquela pessoa. Ninguém pode chamar, por exemplo, um homossexual de um viadinho aidético, por exemplo. Não pode. Você está ofendendo uma pessoa gratuitamente. Então toda liberdade ela tem um certo limite. E o Monark não entende isso, nunca entendeu. Ele fazia parte, primeiro ele começou como Minecraft, né, canais desse tipo. Depois, junto com o Igor, ele fundou aquele Flow Podcast. Mas aí o canal virou gigante, estava muito bem, iam pessoas importantes no podcast dele, sabe? Gente de conteúdo. E o Monark, a gente sempre percebia que ele falava besteira. Eu lembro uma vez que foi aquela loira, não vou lembrar o nome dela, mas aquela que vivia jantando o Caio Coppola lá, é Gabriela Prioli, acho que é esse o nome dela, que o Monark falou pra ela, eu tenho a impressão que hoje em dia a educação tá pior. Ela falou, não, Monark, os índices mostram, os dados, que a educação tá melhor no Brasil. Não, mas eu tenho a impressão que tá pior. Aí ela falou, engraçado, você tá mais gordo desde quando eu te vi da última vez. Ele falou, não, eu até emagreci. Ela falou, viu? É a minha impressão.
A impressão não reflete a realidade. O Monark ficou com cara de bunda. Mas a gente percebia que ele sempre falava besteiras, entendeu? Eu não sei se é porque, não vou nem chamar o cara só de burro, porque pode ser até, eu posso estar errado também, porque naquela época, segundo o Nando Moura, o Monark falou pra ele que ele gastava 5 mil reais só com maconha. E eu também não sou contra quem usa maconha, tá? Como eu falei pra vocês, eu sou a favor da liberdade. Pra mim, quem quiser usar na sua casa, seja feliz. Não usando na minha, não me afeta em nada. Mas a maconha demais também, ela afeta um pouco o raciocínio, pessoal, os neurônios, né? A maconha, ela causa um certo retardo, vamos dizer assim, que a pessoa fica mais lenta, fica mais calma, e até para pensar certas coisas a pessoa fica mais lenta. Então não sei também se era efeito da maconha, mas a gente percebia que o Monark falava essas besteiras assim no Flow Podcast. Aí ele começou a passar dos limites, primeiro no Twitter. Uma vez no Twitter, foi o primeiro cancelamento dele. Ele estava debatendo sobre racismo, aí ele postou que a pessoa tinha o direito de ser racista desde que não se manifestasse, como em pensamento, por exemplo. Olha a mente do cara, ele crê na liberdade absoluta, até na liberdade de você ser racista. É um conceito utópico, né? Se fosse na astrologia, eu chamaria de conceito aquariano. Inclusive parece que é o signo do monarca. Mas enfim, ele estava defendendo isso, já começou a sofrer um certo cancelamento. Ele não percebeu que as pessoas estavam tudo batendo nele por causa disso daí. Depois foi o episódio lá com o Kim Kataguiri, né, que ele falou que deveria ter um partido nazista no Brasil. Eu até entendi a visão dele. O monarca não é nazista, pessoal. O que ele quis dizer é o seguinte: por que não permite logo que se tenha um partido nazista para a gente identificar logo quem é quem? Porque tem um bando de nazistas aqui no Brasil disfarçado. Diga-se de passagem, a extrema-direita, né? Eles fazem até sinais como tô limpando a lapela, ou sinais assim, né? Tô dando tchau. Aquele dog whistle, né? Apito de cachorro, tem um monte aqui no Brasil. Então, no raciocínio do monarca, ele até tem uma certa razão. Cria logo a porra de um partido nazista, pelo menos a gente sabe quem é quem. Ah, aquele ali é nazista, pronto. Não fica esse joguinho de ficar chamando alguém de nazista e a pessoa dizendo que não é nazista. Mas pegou muito mal aquilo, né? Inclusive ela fala do Kim também. Que ele perguntou pro Kim, acho que a Tabata que perguntou, né, se ele era a favor, se ele achou que a Alemanha foi errada em ter criminalizado o partido nazista, o Kim falou que sim. Porque o Kim tem uma visão americanista, né? Ele acha que o mundo tinha que ser que nem os Estados Unidos, que na América não é proibido ser nazista, ter partido nazista, tatuar suástica no peito, na testa, na América não é proibido. Porque na América eles entendem que você não mata uma ideia proibindo, você mata uma ideia sufocando a ideia. Mas nunca morreu a ideia, pessoal. Tem nazista até hoje na América, assumidamente nazista. Então esse argumento é bobo, é falso. Tem que demonizar sim, o nazismo para as pessoas terem nojo, medo. Nem querer chegar perto de ser nazista. Esse que tem que fazer. Mas o monarca, nessa sanha dele pela liberdade absoluta, ele achava que tinha que ter um partido nazista. O que pegou muito mal a fala dele na época. Ele sofreu um cancelamento absurdo. Várias pessoas que participaram do Flow pediram para tirar a entrevista deles no Flow. O Flow perdeu num dia só, segundo o Igor, 5 milhões de patrocínio. O iFood já tinha saído da primeira fala do monarca, do racismo. Depois outros patrocinadores também saíram do Flow. O Igor falou uma vez que ele perdeu, acho que 5 milhões só em patrocínio do Flow. Que os patrocinadores pularam fora, o monarca teve que sair do próprio programa. Por quê? Porque as coisas dele começaram a beirar o absurdo. Ele se desculpou, disse que estava bêbado e tal, não sei o quê. Mas ele tinha que se moderar um pouco mais, né? Afinal, é um quadro no YouTube que é visto por milhões e milhões de pessoas. As views dele são incríveis. Aí ele continuou sozinho, fazendo lá o podcast dele e tal. Tava indo até bem, coitado. Vários amigos foram lá para participar, dar apoio. O próprio Mamãe Falei foi lá. Foi acho que o último episódio dele, que foi quando ele postou no canal dele uma live de um argentino, onde o argentino apontava supostos fraudes nas eleições brasileiras. Não tinha nada de concreto na live do argentino, era só especulação do cara. Ah, porque aqui, ó, mira lá no padrão. Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, isso não existe. Esse padrão não existe, então isso é uma frase dele. Argumentos bem rasos desse tipo. E o monarca, que eu falei que ele não é muito inteligente, ele acreditou nesses argumentos, pôs a live do Argentina, mesmo sabendo que estava num momento delicadíssimo do Brasil, com tentativa de golpe, quebra-quebra em Brasília, tentaram explodir um caminhão-bomba no aeroporto de Brasília, gente. Olha a gravidade. Aqueles manifestantes bolsonaristas, antes do 8 de janeiro, os caras tinham empurrado um ônibus de um viaduto lá em Brasília e tentaram invadir até a sede da Polícia Federal. Olha o clima que estava no Brasil. Aí chegou o monarca com a live do argentino. Pum! Foi derrubada pelo Xandão. Aí ele já se autoexilou na América, com medo de ser preso. Tentou continuar fazendo as lives dele, os podcasts, mas cada vez mais foi sendo banido e proibido. E acabou que agora ele não pode fazer mais nada. Fora que ele vivia reclamando que lá é tudo caro nos Estados Unidos. O padrão de vida lá é caríssimo. Realmente, é a América. Não é um país comunista, é um país capitalista. Lá tudo você paga. Para ir no médico, para fazer um curativo, até ambulância os americanos evitam de chamar, que é mais de $2 mil uma ambulância. E o monarca, ele tem uma renda, né? Ainda bem, ele tem a renda do Flow, que parece que é $5 mil, segundo esse cara do vídeo falou, que ele recebe do Flow Podcast. Porque, meu mal, ele é um dos fundadores do Flow.
Mas é triste ver como ele se afundou tanto, pessoal, baseado nessas mentiras, nessas loucuras. Essas loucuras bolsonaristas. Já começou! É ditadura, cara! Já começou! E sabe o que é mais chato nessa história? É que nenhum desses amigos dele bolsonaristas foram lá dar um apoio para ele ou fazer alguma coisa. Eles só usaram o Monark. Quando eles pegaram para atacar o STF, o Xandão, eles chamavam o Monark para tudo. Vamos lá, Monark. O STF é uma ditadura, o Xandão é um ditador, que não sei o quê. Já começou! Cara, é ditadura, porra, cara, não sei o quê. Aí eles usavam o Monark. Agora que ele está lá sozinho, que não tem mais utilidade, eles não vão lá nem fazer uma visita, nem dar um apoio. E eu falo dos bolsonaristas que moram lá nos Estados Unidos, como aquele gengivão cretino, ou aquele Figueiredo que também mora nos Estados Unidos, inclusive no mesmo estado, né, na Flórida. Eles podiam ir lá fazer uma visita, dar uma força pro cara, falar, não, Monarca, a gente vai sair dessa, para de beber, vamos botar a cabeça no lugar, vamos distrair a mente para não ficar pensando em álcool, tal, não sei o quê. Mas não estão nem aí para ele. Só usaram ele para alimentar essa narrativa de ditadura, porque não tem nenhuma ditadura no Brasil. O canal do Monarca foi derrubado porque ele estava postando mentiras sobre o processo eleitoral no momento em que tinha várias pessoas dispostas a quebrar tudo, porque acreditavam nessas mentiras. Então é uma pena, eu lamento pelo Monark. Eu não tenho acesso a ele, não conheço, entendeu? Mas gostaria de ter. Se eu tivesse acesso a ele, eu mesmo conversaria com ele e tentaria dar um apoio para ele. Porque eu sei que é difícil você entrar numa depressão assim profunda e ficar assim. Mas no caso do Monark, eu acho que ele tem que sair dessa e começar a rever um pouco os conceitos dele e os neurôniozinhos da cabeça dele, entendeu? Porque o cara teve várias chances. A primeira vez foi de racismo, ele continuou no flow, teve um puta problema, ele continuou. Depois foi o nazismo, aí ele teve que sair do programa. Aí no programa dele próprio ele ainda consegue fuder mais ainda as coisas, se metendo numa coisa que até então não tinha nada a ver com ele. Ele não é político, ele não é candidato, ele não é influenciador político. Era só um cara que jogava Minecraft e decidiu fundar um podcast. Pra que ele foi se meter nesse negócio de bolsonaristas e de política? No final ele acabou sendo vítima, mais uma vítima, né, do bolsonarismo, e eles usam ele para atacar o Xandão. Não, porque o Monarca é vítima do Xandão, da ditadura do Alexandre de Moraes. Se um dia ele morre lá, Deus o livre, dessa depressão, depressão mata. Ou se ele se matar lá por causa dessa depressão, eles vão acusar o Xandão. Mas não foi o Xandão que encheu a cabeça do Monarca de besteira, de fraude na urna, código-fonte, sala secreta. Tudo mentira de Bolsonaro, gente. Isso aí nunca existiu. Código-fonte, o Exército inspecionou 2 vezes o código-fonte, é público. Sala secreta, o Xandão chamou todos os líderes de partido e mostrou para eles onde é que é contado os votos lá em Brasília. Não tem nenhuma sala secreta. É tudo mentira do Bolsonaro. Mas essas mentiras que alimentam essas mentes fracas e que acabou atingindo, infelizmente, o Monarca. O Monarca não era para estar nessa situação. O Monarca era para estar bem com o canalzinho dele, conversando com os amigos, fazendo o que ele gosta de fazer, os bate-papos. Ele era para estar super bem, gente. Mas graças a essas mentiras, agora ele tá lá na América, sozinho, uma puta depressão, enchendo a cara de cachaça, e a gente não sabe nem o que vai acontecer com ele. Até se ele vai continuar vivendo, você pode dar uma merda pior. Porque quando a pessoa entra nesse estágio, eu sei que eu já passei por isso. Eu, quando eu entrei numa depressão profunda, que foi em 2022, que foi uma fase ruim na minha vida, eu não sei como eu sobrevivi, pessoal. Porque também eu quase morri. Então, eu lamento. Eu espero que o Monark consiga mesmo sair dessa, não só dessa fase, mas também dessa loucura bolsonarista. Monark, você não precisa afundar toda a sua vida por causa dessas mentiras de Bolsonaro. Tem um pouquinho mais de raciocínio e inteligência, que você vai perceber que você foi só uma vítima de mentiras. Tá bom? Espero que um dia ele saia dessa. Então tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Que isso ajuda a aumentar a atividade de alcance. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Que o YouTube tá meio bugado. Comente aí também qual é a sua opinião. Paz a todos.